Boa tarde. Declaro abertos os trabalhos da 78ª Audiência Pública, que vai tratar da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2018. Eu quero agradecer a presença de todos, em especial os componentes da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereadores Adilódio Domênico, vereador Edio Eloy Frisso, Elisandro Fiuza e Paulo Périco. Quero agradecer em especial também a nossa convidada, secretária de Gestão e Finanças do município de Caxias do Sul, Magda Worman. Muito obrigado pela sua presença. E saudando a secretária Magda, saúdo a todos os demais servidores da Secretaria, da nossa Prefeitura, técnicos, que estão aqui acompanhando esse momento importante da tomada de contas do Poder Executivo Municipal. Também saúdo aqui a presença do secretário Ederson Cunha, secretário de Segurança Pública e Proteção Social. Muito obrigado, secretário, pela sua presença, a imprensa presente, e destacar aqui também a presença das representações, mas em especial do vereador Felipe Gremelmaier, vereador Velocino Ues, e as representações do nosso vereador Tomé e Paula Iores também. A assessoria de imprensa, nosso diretor-geral Zoraido Silva, a nossa assessora técnica da comissão, Fernanda Ramos Paglioli. Nós vamos, nesse momento, nós vamos passar a palavra de imediato à secretária para a apresentação do relatório. Lembrar que, ao findar da apresentação da secretária, nós vamos abrir um espaço de até 3 minutos para os vereadores que assim desejarem fazer os questionamentos necessários e 2 minutos para a plateia em geral para a mesma situação. Lembramos que esta é uma audiência pública obrigatória, a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a nossa Lei Orgânica do município, assim exige, e este órgão colegiado do Legislativo Municipal tem a primazia de conduzir esta tomada de contas, a última do ano de 2018, que, ao findar, com o relatório, a comissão elabora o presente projeto de decreto legislativo, passa pela análise jurídica e administrativa dos seus aspectos legais e vem a plenário para a deliberação e apreciação e votação do conjunto de vereadores dessa casa. Secretária Magda, Vossa Senhoria tem à disposição a tribuna para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Gustavo Toigo. Em nome do senhor, eu cumprimento todas as outras autoridades presentes e quero agradecer aqui a nossa equipe da Gestão e Finanças, que sem eles, com certeza, a gente não conseguiria fazer um trabalho tão bom como tem sido feito. Então, aqui nós vamos falar do terceiro quadrimestre. E eu vou já, então, falar sobre o balanço orçamentário. Então, aqui, como os senhores veem, as receitas correntes, 2018, de R$ 1.706.683.876,54. A receita tributária é R$ 455.794.433,82. A receita de contribuições R$ 96.847.311,67. A receita patrimonial, R$ 90.967.080,97. A receita de serviços, R$ 224.090.425,01. As transferências correntes, R$ 817.688.517,41. E outras receitas correntes, R$ 21.296.107,66. Então, agora eu vou falar das receitas de capital, que totalizam R$ 37.597.000,
R$ 451,88. Em operações de crédito, R$ 17.871.273,78. Alienação de bens, não tivemos. Amortização de empréstimos, R$ 13.492.950,39. Transferências de capital, R$ 5.871.754,49. Outras receitas de capital, R$ 361.473,22. Então, totalizando R$ 1.948.767.583,96. Aí temos as despesas correntes, que totalizaram R$ 1.621.548.158.158,94. Com pessoal e encargos sociais, R$ 864.058.466,99. Juros e encargos da dívida, R$ 18.245.735,17. Outras despesas correntes, R$ 739.243.956,48. As despesas de capital totalizam R$ 102.802.252,37. Com investimentos, R$ 54.110.648,52. Inversões financeiras, R$ 12.593.654,84. E a amortização de dívida, R$ 36.097.949,01. As despesas intraorçamentárias totalizaram R$ 204.486.255,54. Então, o total da nossa despesa empenhada foi R$ 1.928.836.666,55, com um superávit orçamentário de R$ 19.930.917,41. Eu gostaria de destacar o que são as nossas receitas correntes. A receita tributária é o ISS, o IPTU e ITBI. As receitas de contribuições é o COSIP, que é a energia elétrica, contribuições do RPPS, que é o do servidor público, né? E IPAN Saúde. Receita patrimonial, que são os rendimentos financeiros. Receita de serviços, que é a taxa de água e conserto da rede de esgoto. E transferências correntes são ICMS, IPVA, FPM e Fundeb. E outras receitas correntes é multas e indenizações. E o que são receitas de capital? Operações de crédito são os financiamentos recebidos. Alienação de bens são a venda dos nossos bens. Amortização de empréstimos pagos pelos servidores concedidos pelo IPAN e FUNCAP. Transferência de capital, convênios da União, Siconv. Outras receitas de capital são os repasses da saúde. E as despesas de capital, investimentos são as obras, inversões financeiras são os financiamentos concedidos a servidores e FUNCAP, e despesas intraorçamentárias são as transferências entre órgãos. Como, por exemplo, ano passado, que a SAMAI transferiu os 38 milhões para a prefeitura do empréstimo ainda da Marrecas. Então, aqui nós temos o resultado gerencial ajustado, tá? O resultado orçamentário gerencial. Então, a prefeitura, em 2018, teve R$ 42.207.259,35.
Foi repassado para a Câmara R$ 27.217.812,90 e para a FAS R$ 49.893.513,16, ficando negativo R$ 34.904.066 ou R$ 66,71. Com relação a 2017, diminuiu-se o negativo, né? Mas aqui eu faço uma observação que foram aplicados 7 milhões, em torno de 7 milhões na Fundação de Assistência Social. SAMAI, R$ 53.389.391,74. IPAM Saúde, R$ 10.031.080,06. IPAM Previdência, menos R$ 8.585.487,68, dando um resultado, então, de R$ 19.930.917,41. Verifica-se que, com relação a 2017, diminuímos o nosso resultado orçamentário para 19 milhões, de 52 para 19. Agora nós vamos falar do resultado orçamentário ajustado com IPTU. Em 2017, nós fechamos com um valor de R$ 72.254.089,83. Em 2018, nós fechamos com R$ 19.005.250,86. Esse é aquele comparativo que eu trago para os senhores com relação aos os aportes que são feitos no exercício. É uma antecipação de IPTU. Ele vence no dia 25 de janeiro, mas os contribuintes depositam ou fazem o pagamento em dezembro ainda. Que, então, na hora de eu fazer um ajuste, gerencial, eu falo, né? Eu tenho que considerar que esse valor, na verdade, ele pertence ao ano de 2018 e não ao ano de 2017, ou 2017 não ao ano de 2016. Porque nós tivemos lá em 2016, só para lembrá-los, uma antecipação de IPTU de 20.624.000, né? E agora, em 2018, nós tivemos de 1.819.000, se eu não me engano, é esse o valor. É, né? É isso aí. Então, nós tivemos esse valor de 1.819.008,03, que, para a gente fazer o ajuste, para trazer ao número real daquilo que a gente está trabalhando, então, nós tivemos um superávit aqui, não, um superávit orçamentário, enfim, de 19 milhões. De 72 milhões, ele diminuiu para 19 milhões. Depois eu posso dar todas as explicações, o porquê ocorreram. Resultado primário, então, com relação a 2017, aliás, 2018, desculpa, eu não sei por que eu estou no 2017. Tivemos de receitas correntes, R$ 1.706.683.876,54. Menos as aplicações financeiras, R$ 73.277.440,45. Então, o resultado primeiro das receitas primárias correntes é R$ 1.633.406.436,09. As receitas de capital foram de R$ 37.597.451,88, menos as operações de crédito, R$ 17.871.273,78, menos amortizações de empréstimos, R$ 13.492.950,39, e zero em alienação de bens, que traz uma receita primária de capital, segundo o resultado, de R$ 6.233.227,71.
e a receita primária total, né, que é um menos o outro, R$ 1.639.663,80. As despesas correntes totalizaram R$ 1.621.548.158,64, menos os juros e encargos da dívida de R$ 18.245.735,17. Então, o primeiro resultado, R$ 1.603.302.423,47. As despesas de capital, R$ 102.802.252,37. Menos a concessão de empréstimos, R$ 11.093.654,84. Menos amortização de dívida, menos R$ 36.097.949,01. Resultado de despesas primárias de capital, R$ 55.610.648,52. E o resultado, então, da despesa primária, né, a 4 menos a 5, R$ 1.658.913.071,99. Então, o nosso resultado primário ficou em menos R$ 19.273.408,19. A dívida consolidada líquida. Aqui nós temos um comparativo, então, de 2017 e 2018. Então, em 2017, nós tínhamos a dívida consolidada em R$ 355.710.455,03, que era composta da seguinte forma: dívida consolidada, R$ 576.133.251,15, que são os financiamentos, R$ 235.324.192,29, e os precatórios vencidos, R$ 340.809.058,86. E as deduções, que são as disponibilidades de caixa bruta, restos a pagar processados e provisões e demais haveres financeiros, que totalizaram os R$ 220.492.796,12, chegando a essa dívida consolidada líquida de R$ 355.710.455,03. Em 2018, nós tivemos um resultado da dívida consolidada líquida de R$ 286.651.777,15, que é composta pela dívida consolidada, o valor de R$ 582.965.797,17, que dos financiamentos são R$ 226.937.593,57, e os precatórios vencidos, R$ 356.028.213,60. As deduções, então, totalizam R$ 296.314.020,02, que é a disponibilidade de caixa bruta de R$ 527.351.415,33, menos os restos a pagar e as provisões, né, de menos R$ 234.813.996,38, e demais haveres financeiros que totalizaram R$ 3.776.601,07, chegando, então, ao valor de R$ 286.651.777,15. Aqui eu quero fazer uma observação, que nos precatórios vencidos, esse valor maior é o reajuste do Maia Bosco. E também quero fazer outra observação, que hoje, se nós tivéssemos que ter dinheiro, né, estaria faltando no nosso caixa 286 milhões para pagar as contas que nós temos. Mas
se vocês observarem a disponibilidade de caixa bruta, conseguimos fazer uma gestão equilibrada, porque aumentamos o caixa em quase 63 milhões, em torno de 63 milhões. O resultado nominal. Então, o resultado nominal é a dívida consolidada, né, que totalizou em 2018 R$ 582 milhões, 965 mil, R$ 797,17. Financiamentos, R$ 226 milhões, 937 mil, 593,57. Precatórios vencidos, 356. Eu estou repetindo, né? Não? Não, desculpa. Não, desculpa. Eu que fiz confusão. Então, aqui nas deduções, R$ 296 milhões, 314 mil, R$ 20,02. Disponibilidade de caixa bruta, R$ 527 milhões, 351 mil, R$ 415,33, menos os restos a pagar, processados e provisões, R$ 234 milhões, 813 mil, 996,38, e demais haveres financeiros, R$ 3 milhões, 776 mil, 601,07. Então, aqui, a dívida fiscal líquida, né, ficou em R$ 286 milhões, 651 mil, R$ 777,15. Resultado nominal de menos 69 milhões, 58 mil, R$ 677,88. Despesas com pessoal. Então, a despesa com pessoal, nosso percentual ficou em 44,97%, né? Em 2017 havia ficado 45,87%. Então, a nossa despesa bruta com pessoal foi de R$ 1.579.892,31. Pessoal ativo, R$ 718 milhões, R$ 248.446,26. Pessoal inativo e pensionistas, R$ 270 milhões, R$ 860.300,35. Contratos de terceirização, R$ 11.471.145,70. Despesas não computadas, totalizaram R$ 276 milhões, R$ 813.605,39, que é referente a indenizações por demissão, R$ 9.060.521,03, decorrentes de decisão judicial de período anterior, que nós temos muitas, R$ 9.742.454,07, inativos e pensionistas com recursos da Previdência, R$ 258 milhões, R$ 10.630,29. Despesa líquida com pessoal totalizou R$ 723 milhões, R$ 766.286,92. A receita corrente líquida é R$ 1.612.700.371,32. Menos a transferência obrigatória da União relativa às emendas individuais, que são menos 3.187.000. Receita corrente líquida ajustada, R$ 1.609.513.371,32. Despesas com o passivo atuarial. Da Lei Complementar 469, de 18 de setembro de 2014. Então, aqui eu chamo a atenção, né, que a partir de 2019, então, nesse ano aqui, a gente já tem bloqueado no nosso orçamento o valor de R$ 130.625.419,12, que é um comparativo que eu faço com 2018, que nós tínhamos R$ 84.040.034,27. E aqui também a gente já faz uma projeção até 2023, que eu vou repetir novamente.
vai se tornar inviável qualquer gestão. Operação de crédito. Receita de operações de crédito. R$ 17.871.273,78. SAMAI, que é o financiamento do BNDES para ampliação da distribuição de água, Marrecas, Faxinal e Samuara, 3 milhões. Financiamento da Caixa Econômica Federal para a pavimentação de vias urbanas, que são as médias cidades, R$ 395.173,43. Financiamento da Caixa Federal para a pavimentação de vias urbanas radial sudoeste, R$ 1.543.419,43. Financiamento externo, que é a Corporação Andina de Fomento, a CAF, PDI 2, R$ 12.932.680,92. Então, a nossa receita corrente líquida de R$ 1.612.371,32, aplicando o índice, nós ficamos com 1,11% de endividamento, sendo que o limite definido por resolução do Senado Federal é 16% ao ano. Aplicação de recursos em educação. A receita dos impostos, R$ 930.341.031,40. Despesas consideradas para fins de limite, R$ 259.392.938,77. Chegamos a um percentual de 27,88%, e o percentual mínimo constitucional é 25%. Em 2017 foi 27,19%, e em 2018, então, 27,88%. Aqui também gostaria de fazer um adendo, que esse percentual foi mantido, inclusive, porque nós conseguimos pagar a folha pela primeira vez, né, das férias, no mês de dezembro e não mais no mês de janeiro. Por quê? Porque o E-Social ele exige, né, que a gente faça o pagamento no momento correto, né, que é sempre antecipado. As férias você recebe antes e não depois. E a prática era sempre pagar no dia 10 do mês seguinte, ou mês de janeiro, né? Então, esse ano a gente corrigiu. Por quê? Porque esse ano de 2019, no máximo em 2020, o E-Social será obrigatório para o poder público também. Então, nós já estamos adequados para isso. Por isso, também, da nossa despesa ter sido um pouco mais expressiva, porque o total que nós pagamos, além da educação, com as demais secretarias, deu em torno de 24 milhões, só as férias. Aplicação em recursos de saúde. Então, a receita dos impostos, R$ 930.341.031,40. Despesas consideradas para fins de limite, R$ 254.361.095,01. O percentual de aplicação foi de 27,34%, e o mínimo é 15%. Então, realmente, no ano de 2018, a saúde foi a prioridade desse governo. Aumentamos expressivamente o percentual. Aqui nós temos o resumo dos limites, né? Então, despesas com pessoal, o limite legal é 54%, e nós estamos em 44,97%. A dívida consolidada líquida, o limite legal é 120%, e estamos em 17,77%. Aqui, com relação ao ano passado, também aumentou, porque agora entrou uma parte já do financiamento da CAF. Operações de crédito, o limite legal é 16%, e o percentual atingido 1,11%. A educação, o limite mínimo é 25%, e atingimos, então, o percentual de 27,88%. Saúde, também o limite mínimo 15%, e o percentual atingido foi 27,34%. Aí agora nós temos a avaliação das metas fiscais, que foi definido na LDO, o valor realizado e o percentual, então, atingido. A receita total, na LDO, definia que nós teríamos R$ 1.930.559.338,61.
o valor realizado foi R$ 1.948.767.583,96. Percentual realizado 100,94%. Receitas primárias, R$ 1.815.181.309,20. O valor realizado foi de R$ 1.639.639.663,80. Percentual realizado foi de 90,33%. Aqui cabe ressaltar que houve uma eficiência, sim, no controle das despesas do ano de 2018. Despesa total, R$ 1.930.559.338,61. Valor realizado, R$ 1.928.836.666,55, atingindo percentual de 99,91%. Despesas primárias, R$ 1.863.245.022,47, e o valor realizado R$ 1.658.913.071,99, com percentual de 89,03%. O resultado primário 1-2, que é, então, a meta definida na LDO era menos R$ 48.063.713,26. Valor realizado foi menos R$ 19.273.408,19. Percentual realizado 40,10%. Resultado nominal foi de menos R$ 36 milhões, na LDO definido, R$ 80.185,71. E o valor realizado foi de menos R$ 69.058.677,88. Aqui, um percentual de 191,40%. Dívida pública consolidada. Meta definida na LDO, R$ 560.420.281,68. O valor realizado, R$ 582.965.797,17. O percentual, então, de 104,02%. Dívida consolidada líquida, R$ 228.203.894,78. Valor realizado foi R$ 286.651.777,15. Percentual de 125,61%. Comparativo das receitas, 2017 e 2018. De ISS-QN, então, nós tivemos uma variação de 2017, R$ 141.937.062,92. E em 2018, nós tivemos R$ 149.953.326,37. Que teve uma variação percentual de 5,65%. Esse é um percentual que a gente tem condições de melhorar muito mais. O IPTU 2017 foi de R$ 78.728.927,78. E em 2018, R$ 98.450.129,78. Esse percentual aqui é com relação ao ano passado, mas depois eu tenho uma lâmina posterior que eu pretendo esclarecer aqui o percentual real de aumento. Taxa de lixo, também em 2017, R$ 30.324.371,75. Em 2018, R$ 40.620.142,46. O ITBI, em 2017, houve uma arrecadação de R$ 50.200.467,17. E em 2018, R$ 48.326.817,75. Esse percentual ele ficou negativo, porque lá em 2017 houve um movimento da Caixa para regularização. Então, entrou uma boa receita em ITBI naquele período. Já em 2018, não acompanhou. Mas também não ficou tão ruim assim. ICMS, 2017, R$ 375.155.449,30.
E em 2018, R$ 368.561.809,41. Também ficou negativo. E aí eu tenho o quadro explicativo das receitas do IPTU e a taxa de lixo. Porque, na verdade, aquele percentual ele fica incorreto porque a gente está considerando os valores do outro ano, né? Então, aqui eu estou explicando novamente a questão do IPTU e taxa de lixo. Então, na verdade, a gente teve um incremento de IPTU de 7,02% e da taxa de lixo de 7,88%. Porque nós temos as antecipações que se deram, né, anteriormente. Então, eram esses os resultados que eu tinha para trazer aos senhores e estou aberta aos questionamentos. Obrigada. Muito obrigado, secretária Magda, pelo detalhamento do balanço orçamentário do último quadrimestre de 2018. Destaco a presença e saliento aqui entre nós o vereador Tibiriçá Maineri. Muito obrigado pela presença. Também do líder de governo, vereador Elisandro Fiuza, que é membro titular da Comissão de Desenvolvimento Econômico também. E também ao Orlando Micheli, do Grupo Gruma. Muito obrigado, sempre atuante nas questões de meio ambiente. Muito obrigado, Orlando, pela sua presença. Eu abro as inscrições aos vereadores que desejarem se manifestar. Pode fazer a inscrição, teremos um tempo de até 3 minutos. Vereadora Adiló Domênico, tens a palavra. Bem, boa tarde a todos. Saudar na pessoa do presidente Gustavo Toigo, a todos os vereadores, saudar na pessoa da secretária Magda, todos integrantes aí da administração. Secretária Magda, a gente tem elogiado a sua gestão pelo zelo, pelo cuidado, não é de hoje que a gente vem acompanhando, mas nos preocupa demais os números, e eu gostaria que a senhora nos explicasse esse passivo altarial. 3 pontos eu vou lhe pedir. O passivo altarial, né? Que camisa de força é essa para o futuro aí, que pelo que se vê os prognósticos são muito difíceis. Segundo lugar, a gente viu que em relação à LDO o resultado foi inferior, né, do projetado e o realizado, em 33 milhões, mais ou menos. Ao que se deve isso? E, em terceiro lugar, a gente vê que o SAMAI ele participa do bolo e o não reajuste da taxa d'água não pode criar ali adiante uma dificuldade maior, porque o repasse da inflação seria o natural na conta d'água, não haveria nenhum questionamento. Então, vislumbrando o quadro difícil ali adiante, não é uma situação de alto risco deixar de dar a correção, já que o SAMAI participa do bolo. Essas 3 colocações. Muito obrigado, vereador Adiló Domênico. Mais algum vereador? Vereador Paulo Périco, por gentileza. Obrigado, presidente. Um abraço a todos os colegas vereadores aqui da comissão, especialmente a nossa secretária Magda, que sempre está aqui apresentando os números de uma forma muito clara, e a todos que aqui estão, meus colegas vereadores também. Mais ou menos o que o vereador Adiló falou, uma coisa que me chamou muito a atenção, e já vem me chamando a atenção desde a outra reunião, né, secretária, que eu lhe fiz uma pergunta, qual mais ou menos seria uma projeção da questão do nosso passivo atuarial, como o vereador Adiló colocou, isto é, o nosso IPAM Previdência. E eu lhe perguntei na outra reunião, assim, mais ou menos em quanto tempo a administração pública de Caxias do Sul chegaria num momento em que os investimentos deixariam de ser disponibilizados devido a um grande percentual do caixa ser disponibilizado para inativos e pensionistas e os próprios salários. Eu vejo que a senhora colocou ali em torno de 2023. Trouxe a resposta agora.
Antes era mais ou menos uma ideia em 10 anos. Eu me lembro que a senhora colocou 10 anos, mas agora a senhora trouxe mais ou menos essa projeção. Isso nos faz pensarmos muito seriamente no futuro de Caxias do Sul. Mais ou menos em 2023 estaremos simplesmente operando para pagar os pensionistas e a folha de pagamento. E investimentos praticamente zero. Praticamente zero. Então, isso me preocupa muito e eu gostaria de perguntar em que sentido a Prefeitura está pensando em algumas ações para reduzir ou para segurar estes valores, para que não haja este aumento na previsão que a senhora trouxe aqui. E também, aqui, eu tinha também a pergunta que o vereador Adiló trouxe, também a questão do não reajuste da tarifa da água. Eu gostaria de saber se, não sei se é a senhora, a secretária, que poderia, de repente, dar essa resposta, mas uma projeção desse impacto financeiro no SAMAI. Porque no momento que se deixa de fazer esse repasse, e não estamos aqui dizendo em ter que aumentar o valor da água, mas sim manter financeiramente o SAMAI de uma forma bem estável e com possibilidade de novos investimentos, existe uma projeção do impacto financeiro deste não reajuste nas contas do SAMAI? Negativo ou positivo, esse impacto financeiro? Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Paulo. Périco. Vereador Felipe Grêmio-Maier. Boa tarde, vereador Toigo. Agradecer o convite para essa audiência pública extremamente importante, saudar a secretária Magda, novamente presente aqui. Os elogios do vereador Adiló são verdadeiros por todo o seu zelo e a forma que a senhora vem até essa casa colocar à disposição os números do município de Caxias do Sul. Eu acho que nós estamos, os três vereadores que falaram até agora, mais ou menos numa mesma linha de raciocínio e pensamento e uma preocupação com o passivo atuarial. Eu gostaria de saber da senhora o que a senhora sugeriria nesse momento e até para próxima administração, o que pode ser feito com relação a isso. Outra situação, a questão do SAMAI já foi abordada aqui, tem a questão da Visat também, que pode logo aí na frente aparecer essa situação para o município resolver, que pode ter mais um impacto. E outra situação, a questão do caso Manha Bosco, acho que é o principal impacto hoje que a gente pode sofrer nas nossas contas do município, que pode inclusive viabilizar o município por um certo período, né, e o reflexo pode ser por décadas. Nós vamos ter um movimento aqui organizado pelo vereador Adiló e a Comissão de Constituição e Justiça com relação ao caso Manha Bosco, e se a senhora pudesse nos ajudar, inclusive, a convencer a procuradora do município e o próprio prefeito a participar desse momento, que é uma situação totalmente apartidária, pensamento de cidade, de convencimento desse erro que acontece no caso Manha Bosco, que pode vir, sim, a salvar o município. Então, são essas 4 situações pontuais. Não vou discorrer mais, vereador Toigo, porque os vereadores já comentaram sobre isso, mas especificamente mais a questão do Manha Bosco e esse passivo atuarial, o que a senhora sugere para que se faça logo aí na frente. Muito obrigado, vereador Felipe Grêmio-Maier. Eu tenho a inscrição do vereador Velocino também, tens a palavra. Colega vereador Toigo falar depois, sempre pior, mas só a minha preocupação é a mesma dos vereadores que me antecederam, porque se vivemos num momento de dificuldade, precisamos ouvir o que está sendo feito para que talvez a gente não fique ainda pior ali na frente. Então eu me contemplo pelas perguntas feitas, porque mais do que tudo temos que ver o que podemos fazer ali na frente diante do momento que estamos vivendo agora. Era isso. Obrigado, vereador Velocino. Eu não sei se o vereador Tibiriçá deseja a palavra. Não, muito obrigado. Líder de governo, colega vereador Elisandro Fiuza, tens a palavra. Obrigado, senhor presidente Gustavo Toigo. Quero, primeiramente, parabenizar aqui a secretária Magda, nossa colega, continua sendo parceira. Também, em nome da secretária, cumprimentar o nosso secretário de Segurança Pública e Proteção Social, que se faz presente. Um abraço para o senhor aí, toda a equipe. E quero dizer, secretária Magda, do quanto a senhora é uma pessoa competente, de excelência, de responsabilidade. E eu digo isso no intuito de ver
o quanto a sua secretaria está aqui presente, lhe apoiando. São pessoas extremamente competentes, capacitadas. Isso é de extrema importância, a presença de vocês. Nós que já fomos secretários sabemos do grande apoio que é necessário ter dos nossos servidores, que nos dão todo o aporte para que a gente possa fazer o nosso trabalho com excelência. Em outros momentos a gente conversava diversos assuntos, e de vários assuntos que a gente conversava, dessa preocupação do orçamento, que a senhora sempre relatava, de ter uma extrema relevância, competência junto com essa equipe para poder fazer uma gestão da melhor forma possível. Mas o que eu quero aqui colocar é, nessa situação toda que os nossos colegas vereadores abordaram aqui, desta situação do caso Manha Bosco, né? O que seria uma situação que daqui a pouco vocês estarão analisando, do que pode ser feito diante desse contexto. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Elisandro. Solicito a assessora Fernanda se temos alguma inscrição. Pois não. Antes de passar a palavra à vossa senhoria, secretária Magda, eu quero, inclusive, na vossa pessoa, lhe agradecer pela presença. Estamos vivendo momentos importantes em Caxias do Sul, com a realização da nossa festa da uva, né, e vossa senhoria vem aqui detalhar o balanço orçamentário, né, os resultados, enfim, do ano de 2018. Como falei no início da audiência, uma exigência legal, não é? Apresentando dados da dívida, e percebemos pelos números apresentados que temos bastante folga, inclusive um município em tese sanado para buscar, né, novas operações de crédito. Nós temos um projeto do Poder Executivo que está nessa casa para uns ajustes, buscando autorização legislativa na ordem de 50 milhões. Nós sabemos que é a intenção da administração municipal fazer esse tipo de investimentos. Então a gente percebe, sim, que o município ele tem uma boa capacidade de endividamento para buscar financiamentos futuros. E eu vou na linha dos meus colegas. Entendo que talvez, secretária, e esse talvez possa ser um recado a ser levado ao nosso prefeito, nós precisamos, inclusive, para arcar com boa parte, né, do passivo atuarial que nós temos por lei de cumprir, buscar, quem sabe, novas fontes de receitas. Uma maior, não que não seja eficiente, uma maior eficiência, né, na arrecadação dos tributos que são devidos pelos munícipes ao poder público, né, novos investimentos para, quem sabe, movimentar melhor a economia, né, com a geração de emprego e renda. Isso é importante, talvez, para fazer frente a esses mais de 200 milhões que até 2023 nós vamos ter que bancar, né. Eu faço um questionamento também, aproveitando nessa mesma toada, talvez aquele resultado, né, ajustado ali do IPAM Previdência de 2018. Nós percebemos um dado de menos 8,5 milhões, né, sendo que em 2017 nós tivemos um saldo positivo de 18,6 milhões. Então eu queria que a senhora me esclarecesse, em especial, esse ponto aí. Ficamos felizes, em tese, né, é lógico que nós vamos olhar com muito detalhado o balanço, enfim, né, da despesa com pessoal, que não chegou a 45%, né, num limite de até 54%, que o Senado estipula. Enfim, né, nós percebemos que existe um equilíbrio nos últimos 4 anos, uma variação entre 43% e 44%, e também, né, muito se fala naquelas políticas essenciais. A gente percebe que tanto educação quanto saúde foi atingido os percentuais, né, obrigatórios por lei, né, a educação em 27%, num total de 25%, e já a educação já há bastante tempo, né, ultrapassando os 15%, bastante tempo. A saúde, desculpa, vereadora Diló, me corrige bem aqui. Então, eu deixo a palavra para a senhora para fazer esses esclarecimentos junto aos vereadores, para logo após nós fazermos os encaminhamentos finais. Obrigada. Só tomar uma aguinha. Bom, com relação, eu vou responder as perguntas mais ou menos de acordo com como foram feitas, né? Com relação ao passivo atuarial, eu acredito que tenham que existir esforços, né? Essa legislação ela foi criada em 2006,
16, né? 14. Agora esqueci aqui. Só um minutinho. Deixa eu pegar a lâmina aqui que eu já lhe digo. Mas esse trabalho ele tem que ser conjunto, né? Acho que administração e Câmara de Vereadores para fazerem um estudo, enfim, né, de como vamos resolver esse problema. Mas isso acho que não é problema só de Caxias, né? Isso é problema de muitos municípios do estado, que tem mais pessoas se aposentando e está se admitindo ou se admite com um valor menor. Tem pessoas que se aposentam com valores de 18, 20 até 24 mil reais, ou até o teto, né, do prefeito. Eu nem sei qual é o salário do prefeito. Não me cabe aqui agora falar em salário de... mas então é até esse teto de 21.300 e isso onera o município. E o ano passado, por exemplo, houve um grande número de aposentados. E a reposição ela vem mais barata, né? Então a gente não consegue, com o recolhimento da Previdência, cobrir esses valores. E isso eu acredito que vai acontecer futuramente, como está acontecendo com a questão da aposentadoria a nível nacional, né? Então, eu acredito que tem que haver uma reforma da Previdência, né, para que se faça um trabalho em cima disso. Eu acho que esse movimento já existe, né, a nível federal, isso vai atingir os municípios e talvez aí a gente encontre uma solução viável para se manter, né, essas novas aposentadorias que virão. Ou então... eu escutei o nosso governador falando, né, no café da manhã, que, na verdade, a tendência é os futuros, né, os jovens que hoje estão começando, nem vão conseguir se aposentar. Esse estudo eu não fiz, eu não tenho propriedade para falar dele, então acho que até seria interessante, em algum momento, chamar o presidente do IPAM e... junto com o seu atuarial, e esclarecer melhor, né, essa questão. Eu acho que ele tem mais propriedade para falar. Eu tenho um conhecimento muito básico, então, se eu falar alguma bobagem aqui, né, vai ficar feio. Com relação, já se tratando do IPAM, que o senhor questionou ali a questão negativa, né, antes de vir, eu já chamei o presidente e eu quis entender o porquê que tinha ficado negativo, né, esse valor aí, porque, na verdade, a administração é do IPAM e não nossa aqui da administração direta, correto? Então, um dos fatores que ocorreram foi, eu até anotei, rendimento das aplicações que diminuíram, né? Aumento da alíquota do passivo atuarial, ampliaram as aposentadorias com valores altos, que eu falei agora. A lei da alíquota suplementar foi uma alternativa do governo anterior também, né, que se deu. Então, desde 2016, vem sendo retirado valores aplicados para pagamento dos aposentados, né? Então, um dia o dinheiro é finito, né? Eu gosto que a minha diretora de orçamento sempre diz, o dinheiro é finito, né? Um dia acaba. Então, se a gente não tiver realmente um controle sério, um controle com responsabilidade, ele acaba. Então, acredito que seria interessante, em algum momento, chamá-lo, né, presidente do IPAM e seu atuarial para esclarecer com relação a isso. Com relação ao reajuste da tarifa do SAMAI, não cabe a mim aqui falar sobre esse assunto, porque isso é competência do SAMAI também, então eu sugiro que os senhores questionem a administração SAMAI. O caso Manhã Bosco é o nosso grande pesadelo, é o bicho-papão, né? É o nosso bicho-papão e eu acho que nós... sempre quando entra em pauta, né, o processo e que os procuradores vão para Brasília, nós, gestão, todos os servidores aí que são extremamente comprometidos e preocupados e conhecem todos os números, né, a realidade deles, a gente perde o sono. Isso é verdade, né, porque realmente para o município não tem condições. Teve um dia que eu me emocionei, porque eu pensei assim, eu saio daqui, eu posso voltar para o meu antigo trabalho. Mas quem está no serviço público não vai mais receber salário, nós vamos ter problemas seríssimos, assim. Então, isso realmente é um movimento que ele tem que ser visto, né, é apartidário, exatamente isso, é apartidário. Eu acho que a gente tem que sentar e conversar. Essa é a minha opinião.
Mas, quando o senhor fala também em melhorarmos, né, a receita, eu diria que esse trabalho, desde o ano passado, eu tenho me esforçado muito para que aconteça. Inclusive, nós vamos ter algumas mudanças agora na Secretaria da Receita, e elas serão bem significativas para melhorar realmente o processo. Mas eu entendo também que a gente tem que pensar na questão da dívida ativa, né? A nossa dívida ativa ela é muito alta. Nós temos que colocar um freio nisso, nós temos que pensar em até mudar, talvez, a legislação, melhorar as condições do devedor, porque eu não acho justo quem paga certo e quem não paga não tem nenhuma penalização. Então, a questão que a gente está... Quais são as providências que já tomamos? Então, desde o ano passado, a gente tem uma parceria com o cartório, e quem realmente não está pagando, a gente até está ligando antes para ver se o contribuinte não quer vir acertar. E aí ele não vem, então a gente tem que protestar, até porque eu acho que isso é uma prerrogativa do agente tributário, ou da secretária de gestão ou da Receita, que na verdade eu tenho 2 secretarias, né? Exatamente, o Tribunal de Contas faz apontamentos com relação a isso e já tivemos vários. Então, esse ano aqui, a gente vai provavelmente ter a questão do SPC, porque eu tive que cancelar a licitação anterior, porque onerou muito. Então, aí a gente repetiu ela, porque a gente não vai fazer a publicação. Não há necessidade de fazer a publicação. Só o cartório que exige isso, porque existe uma legislação específica para isso. Mas para SPC não existe. Então, a gente vai repetir, e provavelmente a gente tenha sucesso. Mas, de qualquer forma, a gente pretende fazer uma campanha novamente de mandar os carnês, de ligar, porque ano passado a gente conseguiu, né, uma receita de quase 7 milhões, né, a mais, só, eu falo assim, brincando de mandar carnê para pagar. A gente nem começou ainda o trabalho que tem que ser feito, e eu acho que ele precisa ser feito. Tá? Não, refis não, senhor. Refiz só o FUNCAP, porque o FUNCAP são pessoas que realmente não têm condições ou perderam o emprego em função da crise. Ali a gente chegou a essa conclusão, né? Na época, o vereador Fiuza era secretário, a gente conversou sobre isso, então a gente entendeu que sim, que era válido. Mas a gente sabe, né, que existem situações que as empresas descapitalizam, né? Exatamente, não pagam os impostos, mas tiram dinheiro da empresa para coisas pessoais. Isso eu vou falar da minha experiência profissional. E não pagam os impostos. E eu, como secretária de Gestão e Finanças da Receita também, eu não posso aceitar isso. Porque eu entendo que, se eu pago os meus impostos em dia, se todos aqui que têm a folha, 100% é descontado imposto de renda, todos os impostos, todo mundo paga, então... Eu acho que isso é uma mudança de comportamento, né? Eu acho que a gente precisa ter essa mudança de comportamento. Então, tem que pagar. O Estado fez o refis sem perdoar todo o juro e toda a multa, para não beneficiar, mas dar oportunidade para alguém. Bom, podemos pensar sem perdoar a multa e os juros, ok. E com relação aqui... Secretária Magda, sobre o refis, desculpa, não seria interessante, talvez, alguma questão assim, de criar uma escala? Porque se a gente fizer se o município fizer um refis assim, aberto, digamos, e que todos possam entrar neste bolo, nós temos empresas que entram bem no seu discurso, que se aproveitam daquele momento para entrarem no refis. Por outro lado, nós temos uma série de empresas aqui em Caxias do Sul que realmente estão para fechar inadimplentes, elas estão totalmente inadimplentes e elas não têm mais condições de pagar mesmo. Já estão atrasando o ICMS e estão atrasando também o nosso ISSQN, e isso aí é um problema sério. Nós estamos fechando empresas em Caxias do Sul. Então, talvez encontrarmos uma maneira de que, ou escalonado, até quanto você deve fazer essa negociação, como o vereador Adiló colocou, não perdoando, mas aí que está criando, de repente, uma escala para dar um fôlego para que essa empresa pague
e tenha condições de continuar pagando. Mas hoje a gente já tem um parcelamento. Vocês têm um parcelamento? 60 meses, né? Que eu acho que... Sim, que é com juros, com multa. Eu acho que isso já facilita bastante. Eu acho que já a gente melhorou muito na questão da receita também, né? Nos prestadores de serviços, porque antes o fiscal ele ia na empresa, ele autuava e já recebia, o contribuinte já recebia a multa de 75%. Hoje não, hoje ele tem 30 dias para fazer uma autorregularização. Então, eu acho que é importante isso, né? Acho que são mudanças positivas e que também estão beneficiando o empreendedor. Certo? Sim, sim, a gente tem um resultado, a campanha da dívida ativa. Às vezes, assim, vou dar um exemplo pessoal agora, né? Eu falando, tem o IPTU, eu esqueci de pagar, uma amiga falando, esqueci de pagar o IPTU e agora vou ter que pagar com juros e multa. Eu disse, vai ter que pagar com juros e multa. Porque às vezes até é esquecimento, não é má fé, né? Ou porque realmente não tem dinheiro. Acho que as situações são inúmeras, né? Então a gente não pode generalizar. Eu falei de algumas situações pontuais aqui, né? Mas realmente a gente pode estudar uma outra forma, mas hoje existe o parcelamento de 5 anos e assim, está indo bem, o pessoal está vindo, né? O ano passado a gente arrecadou 7 milhões, a dívida ativa a gente conseguiu assim um valor bem expressivo, né, com relação a anos anteriores. Se fez 4 campanhas, a gente pretende fazer isso esse ano também. A gente pretende também ligar para os contribuintes que estão devendo e verificar a situação e tentar, de repente, parcelar uma parte. Daí a gente tem que mudar um pouco a legislação, aí a gente conta com a colaboração dos senhores, para que eles consigam fazer um parcelamento... eu devo 48 milhões, eu consigo agora pagar 2 mil por mês, um exemplo, né? Então, em 24 meses. Então, em 24 meses eu paro, mas eu tenho que ter lei para isso, né? Eu dou um start aqui, mas não deixo de receber. Isso é uma forma de viabilizar a entrada de recursos no município, porque nós precisamos. Mas, enfim, a gente tem muitas ideias, né? A gente está trabalhando e espero que tenhamos um resultado positivo. E eu creio que sim, porque quem acredita... Eu sou muito positiva, às vezes eles dizem, né, que eu sou positiva demais, mas se a gente não for positivo, aí as coisas não andam, né? Exatamente, a gente tem que ser alto astral. E com relação ao que o senhor me perguntou aqui do valor nominal, né? Vou lhe explicar aqui, então. O que é o resultado nominal? Tá? O resultado nominal ele representa a variação da dívida fiscal líquida num determinado período. E o que é a dívida fiscal líquida? É o saldo da dívida fiscal líquida correspondente ao saldo da dívida consolidada. Líquida, somando as receitas de privatização deduzidos os passivos reconhecidos, decorrentes de déficits ocorridos em exercícios anteriores. Na verdade, nós superamos, porque se eu dividir os 69 pelos 36, eu, na verdade, tive um percentual acima do esperado. Por isso que eu tenho um caixa expressivo. Eu consegui fechar eu tenho mais dinheiro no caixa, né? Isso. Não sei se eu deixei de responder alguma pergunta. Eu fico à disposição. Muito obrigado, secretária Magda, pelas suas explicações finais. Nós gostaríamos de agradecer a todos, principalmente a equipe da Secretaria de Gestão e Finanças, que tem sempre atendido, né, a nossa equipe nas dúvidas, nos questionamentos e algumas demandas, sempre tiveram as portas abertas, e o mesmo terão aqui no Legislativo também. E não havendo mais pessoas inscritas, declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado, boa tarde.